Leitura diária. Segundo Samuel, capítulo 12. Natã repreende Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outros, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu:
Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista-a. Senão eu terei a fama de havê-lo conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi para Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalho com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Amém? Para refletir. Sentindo-se aliviado, Davi pensou que seu pecado jazia no túmulo de Urias. Casar-se com a viúva poderia ter sido considerado como um ato de piedade à vista do povo, mas, aos olhos de Deus, Davi havia cometido uma grande maldade que resultaria em consequências desastrosas para ele e para sua família. O rei de Israel estava tão envolvido em seus interesses egoístas que nem se deu conta dos terríveis pecados que havia cometido. O Senhor enviou Natã a Davi. Esta ação divina, que antecede o arrependimento, é uma prova inequívoca do amor incondicional de Deus. Através de uma espécie de parábola, o profeta relatou o pecado do rei. Entendendo que se tratava de fatos reais, Davi ficou furioso e prontamente decretou a sentença de morte ao transgressor. Mal sabia ele que, como Urias carregou nas mãos a sua sentença injusta, ele estava proferindo a seu merecido juízo. Fico a imaginar o terrível impacto no coração de Davi e a angústia que tomou conta de todo o seu ser ao ouvir a sentença: Tu és o homem. Após ouvir as palavras do Senhor através de seu profeta, nada mais tinha a dizer a não ser: pequei contra o Senhor. O diferencial na vida de Davi era justamente um coração humilde para reconhecer os seus erros e disposto a ser mudado. E diante de qualquer possibilidade de transformação, há um rio de graça a fluir do trono da majestade dos céus, a nos comunicar: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Como Natã, não podemos nos eximir de proclamar a palavra do Senhor, ainda que não seja a mensagem mais popular, como está escrito: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do teu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue
da tua mão o requererei. Ezequiel 3,18. Mas assim como colhemos frutos de suas devidas árvores de origem, não é diferente com as escolhas que fazemos na vida. Davi teria de lidar com as consequências de suas quedas, e infelizmente os mais prejudicados são os que mais amamos. A perda de seu filhinho, porém, não lhe roubou a fé em Deus, que é justo e misericordioso. O nascimento de Salomão foi a resposta de amor do Senhor, e o Senhor o amou. Por mais que tenhamos de sofrer os efeitos de nossos pecados, Jesus nos oferece o seu perdão e a certeza de que Ele já recebeu em nosso lugar o salário do pecado. Se Ele, porém, nos poupasse de sentir a dor das consequências, não conseguiríamos mensurar o quanto o pecado é nocivo e nem sentiríamos a necessidade de um Salvador. Se a resposta ao teu jejum e oração não aconteceu como você esperava, não pense que o Senhor não te perdoou. Mas, como Davi, levante-se, tire suas vestes de pranto e adore ao Senhor, que deseja lhe salvar. Assim como Jedidias significa amado do Senhor, pela fé, escute Jesus a lhe dizer: Tu és o meu, Jedidias, tu és o meu filho. Amém?